Senhores, boa tarde. Vamos dar início ao painel de encerramento da 5ª Conferência em Gestão de Risco e Comercialização de Commodities, com o título Agricultura e Agora, como serão os próximos 10 anos. Gostaria de convidar para compor a mesa e participar do painel de encerramento Gustavo Diniz Junqueira, presidente da Sociedade Rural Brasileira, o Vitor Ozaki, que é o diretor de seguro do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Roberto Samora, que é o jornalista da Thomson Reuters, e o Seneri Paludo, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado do Mato Grosso. Bom, eu passo imediatamente a palavra, então, para o Gustavo. Bom, boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Obrigado aí pelo secretário Seneri, pelo Roberto e pelo Vitor dividirem comigo essa mesa, pela Fabiana pelo convite e principalmente por vocês aí por nos escutar aqui hoje. Eu, na realidade, vou falar pouco, vou dar uma abertura sobre o tema que a Fabiana colocou e aí passar, vamos dizer, a bola para o Roberto, e vou ajudar também aqui em fazer algumas perguntas, algumas conjecturas sobre o que nós vamos ver ou o que nós gostaríamos de ver e o que de fato vai acontecer, né? Acho que são três possibilidades que existem no futuro de qualquer coisa e de qualquer um de nós, e no agro não é diferente. Acho que o Brasil vem, ao longo dos anos, fazendo transformações incríveis. Os últimos 30 anos, vamos dizer, talvez até menos, os últimos 20 anos tem sido uma transformação ainda mais rápida e ainda mais impressionante. Quer dizer, nós temos que lembrar que o Brasil, até 1990, o que não faz muito tempo, era um dos maiores importadores de alimentos do mundo. E de final de 80, início de 90, nós descobrimos um outro terço do Brasil para a produção agropecuária. Vamos dizer, o Mato Grosso, o Mapito, isso não existia sob o ponto de vista de relevância de produção e de geração de divisas para o Brasil. E hoje sem dúvida alguma, um pilar da agricultura e, portanto, nós temos aí dois e meio, eu diria, ou seja, você tem dois elementos muito fortes, que um é Sudeste e Sul e outro é Centro-Oeste vamos dizer, e Mapito, e aí uma parte menos relevante, mas ainda com alguma coisa no Nordeste. Então, ou seja, o Brasil é bastante diverso e, portanto, muito grande. Como é que esse Brasil, vamos dizer, que mudou tão rápido em tão pouco tempo, ou seja, em 20 anos, como é que esse Brasil vai acontecer nos próximos 10 anos? Quer dizer, também, se voltarmos nos últimos 20, a própria BMF, eu comecei a minha carreira em 1990 aqui na BMF, trabalhando no pregão, e hoje em dia não tem pregão. Vamos dizer, os mercados agrícolas da BMF eram muito pequenos, quase irrelevantes. Hoje continuam menores que os mercados financeiros, mas muito mais importantes. A gente acabou de ver aqui o trabalho sobre os futuros de café, a relevância que esse mercado tem. E até, vamos dizer, o 2001, nós falamos aí de crédito agrícola por parte do governo, algo como 40 bilhões de reais eram todo ano anunciados no Plano Safra. Nesse ano, nós anunciamos quase 200 bilhões de reais. Independente desse dinheiro, como ele foi disponibilizado ou não, vamos dizer, podemos entrar nessa questão mais adiante. Mas, de fato, é um crescimento muito impressionante em, de novo, pouco espaço de tempo. E como a velocidade tecnológica é cada vez maior, e o Maurício Lopes, da Embrapa, tem nos lembrado recorrentemente de que a evolução tecnológica tem sido até há pouco tempo acontecido de maneira linear e agora passa a acontecer
de maneira exponencial. E só para dar um exemplo para vocês, vamos dizer, com 30 passos, a gente chega possivelmente ao final dessa sala um pouquinho mais adiante em 30 passos lineares. Em 30 passos exponenciais, a gente consegue chegar na África. Essa é a diferença do linear e do exponencial. E isso vai acontecer cada vez mais com a tecnologia no campo. E como é que fica, então, vamos dizer, esses players que são os produtores rurais, são as empresas, são os governos, são os centros de pesquisa, que não necessariamente todos conseguem caminhar na mesma velocidade da tecnologia. Quer dizer, como nós vamos ver nos próximos 10 anos a formação ou a reestruturação desse setor. Quantos dos pecuaristas que hoje gerenciam aí 200 milhões de cabeças de gado permanecerão no negócio? Tá certo? Quantas empresas que hoje se discute verticalização continuarão nesse negócio? Será que vai ser 100% verticalizado e a gente vai ver em todos os negócios do agronegócio um processo de integração, como a gente viu no frango, como a gente viu no suíno? Como é que seria essa integração na pecuária? Como é que será essa integração em soja? Como esses mercados vão funcionar? E, portanto, a gente passa a fazer uma pergunta: como é que mercado de capitais e mercados financeiros também se organizarão para participar? Nós vamos continuar tendo recursos se o mundo diz que o Brasil será o principal produtor de alimentos e exige do Brasil 40% a mais de produção de alimentos? Será que o modelo atual, onde fortemente o nosso financiamento é calcado em financiamento estatal, será que o nosso governo vai ter recursos para aumentar os seus recursos financeiros nessa magnitude de aumentar em 40% a produção? Como é que a tecnologia vai acontecer? Será que o Brasil vai continuar sendo competitivo? Até pouco tempo na Europa, a produção de açúcar de beterraba tinha praticamente desaparecido. Há 2 anos atrás, os Estados Unidos conseguiram desenvolver a beterraba transgênica e a produção de açúcar na Europa e nos Estados Unidos aumentaram 400%. Ou seja, nós estamos num mundo altamente competitivo e não dá para a gente pensar com cabeça de século XX no século XXI. Então, acho que com esse preâmbulo, eu deixo vamos dizer, aberto aí para o secretário Senéry, para o Roberto e para o Vitor, para talvez fazerem as suas conjecturas e depois partirmos aí para algumas perguntas. Obrigado. Boa tarde para todo mundo, né? Um prazer estar aqui. Para mim, toda vez voltar para essa casa aqui, para mim é um prazer, né? Eu, assim como o Gustavo, eu comecei minha vida profissional aqui também, dentro da BMF. Não na década de 90, na década de 2000, né? Eu sou mais novo que o Gustavo, né? Apesar de não parecer, tá? Mas sou. E comecei aqui exatamente com a Fabi como minha chefe e o Félix, que está aqui também, que era o diretor da área de agro, né? Na época, no início de 2000. Então, assim, para mim é sempre um prazer estar aqui voltando para a gente debater, né? Hoje eu estou como secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso, que é uma secretaria que trabalha com agro. Na verdade, é uma secretaria que hoje, sobre essa gestão, né, tem a parte de indústria, comércio, minas, energia, turismo e agricultura, né? Então, a gente fez um trabalho muito forte no início do ano, agora dentro do governo do Estado de Mato Grosso, onde a gente enxugou o tamanho da máquina, né? Então, a gente trabalhou muito forte para fazer um trabalho novo de gestão e não desses processos de enxugamento do tamanho da máquina, a gente enxugou mesmo o aparelhamento do governo. Então, só para vocês terem uma ideia, essas 3 secretarias juntas, elas tinham só em cargos comissionados 300 funcionários, a gente cortou 180, ou seja, mandou embora 180, estamos só com 120, porque a gente acha que isso com 120 mais a equipe técnica de carreira dá conta do recado, não precisa mais do que isso. E uma dos pilares, né, dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico é essa questão da agricultura. E olhando, né, a agricultura não só do ponto de vista, vamos falar assim, um termo
coloquial, né? Mas não só olhando da porteira para dentro, mas olhando o agronegócio como um todo, né? Olhando todos a transversalidade que faz parte do processo do agronegócio. E eu confesso para você que eu também não combinei com o Gustavo, mas assim, o Gustavo colocou para fazer um primeiro início assim, ele colocou 2 pontos, e na verdade um ponto que eu acho que é consequência. O Gustavo colocou 2 pontos aqui que, particularmente, quando a Fabi fez o convite e a provocação de olhar para o futuro do agro daqui 10 anos, daqui 20 anos, os 2 pontos que, para mim, na minha opinião, são os 2 pontos mais latentes. Que você falou exatamente sobre a questão de inovação e tecnologia e o outro ponto sobre a questão de política agrícola, não só crédito rural, mas política agrícola como um todo. E eu acho que talvez esses dois pontos, né, esses 2 eixos, vão culminar num terceiro eixo que o Gustavo falou também, que é a mudança do perfil do produtor rural no estado brasileiro. De uma maneira geral, ela tem mudado e vai mudar nos próximos anos. Até por consequência muito direta desses 2 primeiros eixos. Por que isso? Porque é o seguinte, quando você olha o agro hoje brasileiro, ou o agro tropical, da agricultura tropical, da tecnologia tropical que a gente desenvolve, é uma tecnologia que foi começada a se desenvolver lá na década de 70, na década de 80, que começou a entrar em operação muito forte na década de 90. Mas é uma tecnologia, tanto do ponto de vista de produção, de sistema produtivo, como também de tecnologia embarcada dentro de um quilo de carne ou dentro de uma semente de soja, que é uma tecnologia, na verdade, que começou com o desenvolvimento da década de 70 e da década de 80. Né? E aí, o grande ponto é o seguinte, é que os mesmos fatores de desenvolvimento, de inovação tecnológica que nos trouxeram a ser o líder mundial no agro, não vão ser os mesmos fatores que vão nos deixar na liderança nos próximos 10, 20 anos. Isso é fato. E qual é essa nova tecnologia? Né? Será que eu me questiono muito, do ponto de vista até de pesquisa mesmo e desenvolvimento, que talvez a gente até está perdendo o bonde. Sabe aquela coisa assim, particularmente eu sou um crítico de, sabe aquela coisa de, se você se alimentou hoje, agradeça um produtor rural, né? Todo mundo escuta isso e tal. Praticamente eu sou um crítico disso. Por quê? Porque, na verdade, o agro é um business como qualquer outro negócio. Entendeu? O cara escolheu ser agro, cara, bem feito, tem que se virar mesmo, trabalhar no sol, dia a dia, porque é o trabalho dele. Entendeu? Mesma coisa de um cara que está aqui numa grande cidade de São Paulo que tem que enfrentar 3 horas de trânsito. Bem feito para o cara que está aqui em São Paulo, tem que trabalhar e tem que pegar um trânsito de 3 horas e ficar preso. Ou seja, isso é uma escolha, é uma opção de vida. E por que eu estou falando isso? Porque a tecnologia que a gente está embarcada hoje é uma tecnologia ainda que foi desenvolvida no passado e que talvez a gente não está olhando de novo para essa nova tecnologia. É mais ou menos aquele efeito de Ayrton Senna. Né? O Ayrton Senna sempre falava o seguinte, o difícil não é chegar em primeiro, o difícil é se manter em primeiro. Né? O difícil é você se manter lá na ponta, não é chegar lá na ponta. E eu acho que é exatamente um pouco disso que a gente está vivendo hoje dentro do agro brasileiro. Cara, esses dias, por exemplo, vou citar aqui a Monsanto, né? É uma baita de uma empresa de tecnologia, de ponta, de research, um negócio muito legal. Fez uma aquisição de uma nova tecnologia chamada Precision Plant. Né? Eu achava que a gente sabia o que era agricultura de precisão. Cara, se você olhar para os Estados Unidos, eles estão anos-luz na nossa frente, cara. E é uma tecnologia, meu amigo, que veio para ficar. O que nós estamos fazendo desse ponto de vista desta nova variante da tecnologia? Né? Vamos falar de nanotecnologia dentro do agro. Então, assim, você tem uma série de variantes dentro do próprio agro, né, que eu, às vezes, sou um crítico que talvez o que a gente está fazendo olhando hoje está muito celebrando o passado e esquecendo que a gente tem um futuro e que tem muita lição de casa ainda para fazer para manter nesse processo dessa liderança. Então, eu concordo que talvez um dos grandes drives que a gente tem que estar olhando para os próximos 10 anos é essa questão de inovação e tecnologia. Sem dúvida nenhuma. É o fator predominante que nos fez chegar até onde a gente chegou. E se a gente não conseguir continuar firme nesse processo de pesquisa e tecnologia, daqui 20 anos, cara, nossa agricultura não vai ser, de novo, essa agricultura cantada em canto, né? Em prosa e verso, do jeito que a gente fala. Então, acho que sim, esse é um ponto que eu acho que a gente tem que olhar para frente e se debruçar um pouquinho sobre esse processo. O outro ponto, também colocado aqui pelo Gustavo, é com relação, não especificamente ao crédito rural, mas com relação à política agrícola brasileira.
A política agrícola brasileira ela é baseada num tripé. Ela é baseada num conceito de crédito rural que foi desenvolvido na década de 70, por legislações da década de 60 e 70, na verdade 60. As primeiras legislações, se eu não me engano, medida provisória de 66, né? E foi só evoluindo durante o tempo, aonde que tem um processo muito forte de estatização do crédito, aonde o processo de financiamento ele é um processo que significa da seguinte maneira. Em resumo, o governo foi muito bem. Assim, outra coisa também, o cara que critica o governo, a política agrícola do governo PT, no setor agro, cara, ele de verdade tinha que rever um pouquinho os seus conceitos, porque foi uma política que fundamentou expansões muito grandes de uma maneira geral no Brasil Central, principalmente. Agora, na minha opinião, essa política se exauriu. Ela acabou. Por quê? Porque é uma política de crédito onde você precisa, para dar o crédito para o produtor rural, subsidiar a diferença de taxa de juros do crédito subsidiado para o crédito oficial. E isso significa tirar dinheiro do tesouro. Perfeito? Você tem que tirar dinheiro do tesouro para pagar essa diferença da taxa de juros do crédito oficial e da taxa de juros do mercado. Quando você dá 40 bilhões ou 30 bilhões, beleza. Entendeu? Você está tirando 2, 3 bilhões. Agora, quando você expande isso para 200 bilhões, e não é porque o governo é bonzinho também, né? Nem o governo federal, nem o governo estadual. É porque o mercado está demandando mais. Não é porque assim, não, eu estou sendo bonzinho para dar. Não é isso, não é política social. Né? É política econômica. Então, quando você faz esse processo, significa que você parou de tirar do tesouro um recurso que lá no começo era 1 bilhão de reais e hoje está chegando na casa dos seus 20 bilhões de reais. E aí você pega um modelo de uma crise, vai tirar dinheiro para onde? Para ficar suplementando uma política de crédito desse jeito. O segundo ponto, que é a política agrícola brasileira, o segundo pilar da política agrícola, é com relação à comercialização, que também, na minha opinião, está fadada à morte. Na verdade, já morreu, só falta enterrar. Tá? Que é uma política de comercialização baseada nos AGFs e nos PEPROS, nos POPs, nos programas de escoamento de safra, que nada mais é que subsídio direto, que também é legal, pode fazer, mas é um modelo também que você tem mercado futuro, você tem outras modelagens que são muito mais modernas, que dá para se adaptar, do que simplesmente você ficar fazendo aquisição do governo federal. Entendeu? Comprando, por exemplo, feijão e botando nos armazéns, nos estoques do armazém do governo, que daqui 3 meses vai estar tudo podre. Então, porque o governo, a feijão tem uma característica que não dá para armazenar por muito tempo, e por outro modelo também que o governo é ineficiente toda vez que tenta fazer uma função de privado. Então, é um modelo também que, na minha opinião, está falando da morte. E o mais recente, o terceiro tripé, que é do política agrícola, é com relação à questão de seguro rural, que talvez ainda é um dos melhores, dos 3 pontos, talvez é um dos melhores ainda que tem, se tiver dinheiro. Mas talvez dos 3 pontos é ainda um modelo que é do melhor que você ainda pode ter, dos 3 pilares que a gente pode ter. Mas o grande ponto, por que eu estou falando isso? Porque se a gente olhar para frente, o que a gente precisa ver é implementar uma nova política de crédito rural brasileira. Uma política que olhe outros mecanismos, como o mercado de capital, né? E olhe também o mercado futuro como uma opção de rede de operação, né? E talvez caminhando para o que o mercado norte-americano fez, que é uma política não de seguro de safra, por exemplo, mas uma política de seguro de renda, onde você pode ter um mix dentro do mesmo produto de produção, né? Ou seja, de seguro de produção junto com seguro de preço dentro do mesmo produto. Eu acho que o desafio hoje, de um ponto de vista da política agrícola, não é mais o que fazer. O que eu acho que particularmente está muito claro. O desafio agora é como fazer. Para mim, o atual modelo de política agrícola, e falo isso porque até no ano passado fui secretário, né, de política agrícola do governo federal, particularmente o modelo da política agrícola hoje brasileira, ele é um modelo que está fadado à morte. Na verdade, ele vai minguar cada vez mais. E num momento de crise, como agora, de crise política e crise financeira, isso só se agrava. Então, a gente tem que fazer uma mudança desse processo. Se você pegar na década de 90, uma das grandes sacadas que a política agrícola foi feita foi lá com o Roberto Rodrigues e com o Ivan Vedequim, quando eles desenvolveram os títulos do agronegócio, né? As benditas sopas de letrinha. Aquilo lá aquilo é sensacional, né? Se você pegar
todas o CDWA, o CDA, as operações de CPR, poxa, isso foi uma mudança de paradigma do ponto de vista de crédito e de política que você atraiu mais em dinheiro do setor privado para o crédito, vamos dizer assim, oficial, subir no espaço. Então, assim, eu vejo muito que hoje, se você olhar para os próximos 10 anos, um dos grandes desafios que a gente tem é como fazer essa mudança e como ter uma política nova de política agrícola brasileira, baseado principalmente nesses 3 pilares, que é o crédito rural, esse novo modelo de crédito rural, o novo modelo, né, juntando um seguro muito mais voltado para seguro de renda, onde você consegue ter comercialização e safra dentro disso. Então, isso eu acho que é um drive também que a gente tem que olhar do ponto de vista da política agrícola brasileira. E, particularmente, eu acho que assim, se a gente não estiver olhando para essas duas coisas, e a pessoa que não estiver antenada, pessoa que eu falo do agro, que não estiver antenada para isso, eu não tenho dúvida que nos próximos 10 anos ele vai estar fora do agro. Vai estar fora. Simplesmente o mercado vai patrolar esses caras. Infelizmente. Ou não. Né? Faz parte também do processo de evolução. Então, só para encerrar e corroborando com o que o Gustavo falou, o último ponto é que, na verdade, assim, o cara que está no agro hoje, não só o perfil dele vai ter que mudar, como as próprias pessoas para enfrentar esses novos processos exponenciais, né, de mudança do jeito da sistemática que está sendo feito a agricultura no brasileira. Então, assim, eu acho que assim, se a gente tivesse 2 pontos, esses 2 pontos são pontos de perseguir. Como que a gente está fazendo pesquisa e desenvolvimento, tecnologia e inovação, e esse novo modelo de política agrícola que a gente precisa, de fato, implementar dentro do Brasil, com um modelo muito mais voltado ao mercado e muito menos estatizado, né? Ou seja, cria a regra, deixa o mercado se virar, porque o mercado vai se virar, do que a gente ficar cada vez mais com esse modelo. Não, o preço caiu demais, vamos comprar produto. O preço caiu demais, vamos fazer pré-pro, vamos fazer PEPRO, né? Vamos fazer as opções aí do governo federal que, na verdade, muito mais vezes você maqueia o problema do que resolve ele de fato. Então, acho que essa é a linha que, olhando os desafios que a gente tem aí nos próximos anos para o futuro do agro. É isso. Boa tarde, boa noite já. Aqui no meu papel de jornalista, né, que eu vou aproveitar que eu tenho um pouco de liberdade com o Seneri, que eu falava com ele desde a época que ele era consultor, para fazer algumas provocações. Né? Eu imagino que ele tenha falado que a gente é líder quando a gente fala de agricultura tropical, né? Que a gente tem aí... Sempre que eu vejo algum governante falar do nosso potencial, da nossa produção, eu fico assim meio preocupado porque a gente não olha para os nossos principais concorrentes como a gente deveria olhar, né? Por exemplo, os Estados Unidos hoje, segundo o Departamento da Agricultura dos Estados Unidos, os Estados Unidos vai colher uma nova safra recorde, né? Acima ainda do Brasil, que está projetada para um pouco mais de 100 milhões de toneladas, né? No caso do milho, os Estados Unidos colhem lá mais de 300 milhões de toneladas. Quer dizer, isso é bem mais do que a gente colhe de todos os produtos, né? Então, isso num ambiente em que os desafios, por exemplo, as exigências ambientais para o nosso produtor só tendem a aumentar, né? Eu fico olhando esse programa ABC do Ministério da Agricultura, que, sei lá, tem uns 3 ou 4 bilhões de reais, de um total de quase 200 bilhões do Plano Safra. Eu fico imaginando se a gente está um pouco atrasado ou não, ou se, como o Seneri falou, deveríamos esquecer a questão, o apoio governamental e tentar alternativas próprias, né, para buscar, por exemplo, que o produtor pudesse buscar uma certificação RTRS para sua soja, né, para vender obter um prêmio, né, para alguns mercados. Então, eu queria colocar essa primeira provocação para vocês aí, sobre essa questão de como a gente vai
vai lidar com isso no futuro. E se o que a gente está fazendo até o momento é suficiente. E se não, se a China vai comprar a nossa soja sem certificação. E uma segunda provocação que eu queria fazer é relacionada à questão dos subsídios, né? Que os nossos grandes concorrentes subsidiam fortemente a sua agricultura. E eu me lembro quando eu comecei a cobrir a agricultura, uns 10 anos, era muito mais... Era um tema muito mais... que estava muito mais na mídia, vamos dizer assim. O Brasil entrou com 2 processos, um contra os subsídios do açúcar da União Europeia, né? E outro contra o algodão. A gente ganhou do algodão, recebe aí uma compensação, vamos dizer assim, mas eles continuam lá com boa parte dos seus subsídios. Eu fico imaginando por que a gente no Brasil não é mais ativo nessa questão atualmente. Coincidentemente, isso foi feito no governo do PSDB, se não me engano. O governo Lula não entrou com nenhum processo nessa área de grãos, grãos e oleaginosos, pelo que eu lembro. Não dá para entrar. Não sei se a OMC já não é um fórum adequado para isso, ou se a experiência do algodão mostrou que não é frutífero esse tipo de embate contra os subsídios. Hoje mesmo a gente, só para trazer uma notícia atual, que a gente, e fazer um pouco da propaganda da Reuters, a gente noticiou que o Brasil está pedindo para os países do G20 não subsidiarem, não elevarem seus subsídios agrícolas nesse período de preços mais baixos aí preços mais baixos em dólar, né, nos mercados globais, né? Que assim, era uma atitude assim estranha para mim, porque não é como pedir, nós temos que contestar, né? Enfim, então eu queria ouvir de vocês alguma coisa sobre essas questões que eu acho que são importantes aí para os próximos anos da nossa agricultura. Boa noite a todos. Eu represento aqui o secretário André Nassar, por um compromisso dentro do Ministério, ele não pôde comparecer, mas eu trago aqui a visão do departamento em que eu trabalho, o Departamento de Crédito, Riscos e Recursos, que basicamente ele ocupa ali mais ou menos 50% da SPA atualmente. Houve uma reestruturação e o departamento ele cresceu bastante. O departamento hoje ele comporta o crédito, o seguro, o zonamento e também o Funcafé. Em termos de pessoal e também da parte orçamentária, ele é bastante grande. Muito bem, quando o Gustavo perguntou sobre os próximos 10 anos, antes de tudo, a gente tem que pensar em planejamento, né? Quando se fala para o futuro, você tem que pensar em planejamento. O que nós queremos fazer nos próximos 10 anos? E isso tem a ver com a Lei Plurianual Agrícola, que a ministra ela tem como meta, né, no mandato dela, sancionar essa lei. Essa lei tem tudo a ver com o planejamento, ou seja, o que nós devemos fazer daqui a 4, 5 anos ou 10 anos. A questão do período vai ter que ser regulamentada em lei. Mas no horizonte de tempo. Eu vou me ater bastante aqui à questão, dentro da lei, da política de gestão de risco, que é um dos grandes focos dentro dessa lei. Se falou sobre crédito, se falou sobre tecnologia, de fato, são questões importantes, e concordo com o Seneri, o crédito é uma política que ela tende a entrar em colapso se ela não se alterar, e nós já estamos pensando numa alteração dessa política, mas principalmente na política de gestão de risco. Esse é um ponto principal e que é o interesse do público desse evento. Todos estão aqui interessados em discutir gestão de risco, das mais diversas formas possíveis, seja ela derivativos, futuros, opções, seguros, mecanismos de diversificação espacial do risco, temporal, rotação de cultura, não importa. O produtor ele gerencia risco de alguma forma, da forma dele, usando mecanismos de mercado, usando mecanismos de governo. Mas o ponto principal é que também a política de gestão de risco, se ela não mudar, ela entra em colapso. Ou seja, é uma reestruturação da política agrícola e com foco na gestão de risco, de novo,
que é o grande destaque dessa nova lei. Nós temos hoje 4 programas de gestão de risco. É o Programa de Subvenção ao Prêmio, do Ministério da Agricultura, o Proagro, do Banco Central, o Proagro Mais, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, e o Garantia Safra, que também está no MDA. 4 programas que existem, não se conversam, não se integram, se sobrepõem em público-alvo, em produtos, cobertura, regiões, ou seja, não existe uma unidade de política de gestão de risco. Então, nesse sentido, a gente vai trabalhar dentro do Ministério para construir essa unificação, que é o passo principal para a gente pensar no seguro de renda que o Senerê disse. Isso é uma coisa que os norte-americanos pensaram lá em 96, quando foi criado o primeiro produto de seguro de renda, que lá, de fato, se chama seguro de renda. O nome para o Brasil não pode ser traduzido dessa forma, tem que ser uma tradução diferente. É um seguro de receita ou de faturamento, porque a renda no Brasil tem uma definição diferente dos americanos. Então, seria um seguro de receita ou de faturamento. E, pensando nisso, então, a gente vai construir de trás para frente. Quer dizer, nós já temos o Proagro, nós já temos o PSR. Então, a questão é como integrar essas políticas de forma a pensar daqui a 5, 10 anos numa política efetiva de gestão de risco baseado em cobertura de faturamento. Aí sim a gente vai ter uma política decente para conversar e dizer como para os eventuais países que também quiserem implementar uma política desse tipo, que nós temos uma política de gestão de risco baseada em gestão de risco de faturamento. Eu acho que, basicamente, é isso, Gustavo. Eu acho que a gente vai ter uma série de perguntas. A gente pode responder ao longo até o final do evento. Tá? Obrigado. Bom, só continuando aqui, o Roberto fez algumas perguntas. Eu não quero perder o gancho aqui do que o Vitor colocou e trazer uma comparação. Acho que o Senerê teve no Ministério da Agricultura há pouco tempo. O Vitor está lá, o André Nassar tem administrado, que conhecem, todos eles conhecem muito bem a nossa agricultura, foram doutrinados aí nos últimos anos de agrícola. Então, não tem ninguém, de fato, lá do início de 66, 70, que ainda está nessa mesa aqui discutindo. Então, eu trago talvez uma reflexão. Vitor, você colocou algumas questões e talvez a gente esteja olhando a questão da agricultura ainda com olhares do século XX. O que eu estou querendo dizer? Nós estamos tentando olhar seguro de renda, seguro como é feito nos Estados Unidos. Se nós pensarmos numa empresa, e de novo, a gente pensar no setor de serviços, pensarmos no setor industrial, pensarmos no setor de óleo e gás, por que o setor de agronegócio deveria ser tratado de maneira diferente de qualquer outro mercado, de qualquer outro setor que opera à luz do mercado? Se nós, de fato, somos competentes, temos solo, temos clima, temos gente, temos água, principalmente, que é a principal commodity, a principal base de vantagem natural que o Brasil tem, por que razão a gente tem que tratar esse setor de uma maneira diferente? Onde é que eu estou querendo chegar? Para que a gente seja, de fato, inovador, eu acho que a inovação não é somente o drone. Tá certo? Eu acho que, principalmente no século XXI, vai ser gestão. E quando a gente fala de seguro de renda, ou seguro rural, o que me preocupa muito é que a gente foge dos conceitos técnicos, foge da base de risk management. O que é risk management em qualquer outra atividade? Vamos dizer, numa empresa, por exemplo, você primeiro vai achar o mercado que você pode atuar de maneira mais eficiente, depois você vai comprar suas máquinas que sejam as melhores máquinas, depois você vai contratar as pessoas e treiná-las para que elas sejam as melhores do mercado, aí você vai ter uma estrutura de capital que é a estrutura de capital adequada
para aquela atividade de negócio, seja baseado na volatilidade de preços, na estrutura de contratos de longo prazo, na base de seus fornecedores. Então, você vai organizar a sua alavancagem para que ela não seja demais e, no momento de uma mudança de mercado, você tenha um squeeze de liquidez. E, portanto, será que nós não deveríamos avaliar que um seguro rural seria basicamente um produto residual daquele empresário rural que já fez todo esse trabalho de risk management e, portanto, a evolução desse player para uma posição de empresário, e aí eu concordo com o Senéry, essa questão de ficar batendo no peito de que eu sou produtor, agradeço o produtor, isso é uma grande bobagem. Nós temos que entender que nós somos, vamos dizer, temos e devemos cobrar para que a gente tenha cada vez mais empresários rurais, cada vez mais empresários do campo. E para que ele seja um bom empresário, ele tem que ter na cabeça, vamos dizer, vários elementos de risk management. Ele só vai ser competente, só vai ter acesso a crédito mais barato se ele tiver a melhor estrutura jurídica, a melhor segurança jurídica, porque aí sim o spread vai cair. Se nós pensarmos num produto, na minha opinião, artificial, vamos dizer, nós só vamos mudar os recursos do Tesouro de uma política de crédito agrícola direcionada para preço mínimo, direcionada para crédito subsidiado, para uma política de seguro. E, no entanto, e, portanto, nós vamos melhorar um pouco a eficiência do Tesouro, porque o seguro é mais ou menos um derivativo, portanto, você pode alavancar um pouco mais, mas, de fato, você continua precisando do lastro do Tesouro. Nós deveríamos, sim, passar por uma medida que você daria uma emancipação, vamos chamar assim, do produtor rural para que ele tivesse capacidade de virar um empresário rural, se sofisticar, consolidar a produção, cada vez fazer produções em escalas maiores, portanto, ter condições de atrair tecnologia e gente, e, portanto, com base nisso, o risk management de mercado seria suficiente e o governo sairia dessa questão. Então, eu acho que no momento de crise, como o Senéry colocou, e aí você fez essa puxada do seguro rural, a reestruturação, a minha opinião é que a ministra e o Ministério deveriam, sem dúvida, olhar uma política de longo prazo, mas dentro dessa política deveria ser o primeiro ponto, ou seja, como é que o Estado sai do setor agrícola? Como é que a gente faz todos os incentivos para que o mercado de capitais, para que o mercado financeiro, para que os investidores nacionais, investidores estrangeiros, urbanos, possam, de fato, olhar para esse mercado e diminuir o risco de mercado para que se tenha acesso a capital cada vez mais exuberante e cada vez mais barato. Então, talvez a minha pergunta vai, e aí eu volto para vocês dois, será que a gente não está fazendo o mesmo erro que os taxistas estão fazendo na briga contra o Uber? Será que o Uber, de fato, não está fazendo o displacement? Na minha visão, a briga não é do taxista, a briga é do Estado. Porque quem vai perder receita é o Estado, porque ele é que vende a licença. O taxista só vai mudar de plataforma. Ou ele opera na plataforma do Estado, ou ele opera na plataforma do século XXI. E, portanto, nós temos que buscar plataformas mais eficientes que o mercado já tem condições, tanto tecnológicas como de gestão, de prover. E aí o Estado vai naturalmente saindo da economia como um todo. Só dei o exemplo do agro, a nossa pauta aqui. Então, eu acho que nós temos que, de fato, cobrar mais dos atores e fazer isso. Então, eu não sei como é que você está vendo, eu sei que está tendo muita discussão dentro do Ministério hoje sobre várias questões, não sei se essa visão é uma visão que você discorda, concorda, e depois também passa para o Senéry, o Roberto faz os comentários deles aí, fazendo, vamos dizer, indo um pouco adiante aí. Desculpa me alongar. Gustavo, foi muito bem colocado esse ponto. E eu vou responder voltando à amarração com o Senéry. Então, ele comentou a respeito da política agrícola, né? Do crédito, bom, o crédito ele é subsidiado, sim, e muito, por isso que existe a equalização da taxa de juros. Então, esse benefício o produtor já tem. Né? Vamos lá agora para a comercialização. Existem 3 ferramentas básicas que são usadas atualmente. PEP,
PEPRU e o PROP. É até difícil falar esses 3 nomes, tem que falar devagar. E essas 3 ferramentas também têm subsídio direto, com base no preço mínimo estabelecido pela Conab. Então, também o produtor tem acesso ao subsídio na comercialização. Então, ele acessa o crédito com subsídio, na comercialização com subsídio. Agora, vamos para outra política. O PSR também tem subsídio. Então, de certa forma, o governo ele tem criado instrumentos que são importantes, têm seu mérito, mas, pela ótica do uso do recurso público, eu acredito que não tenha sido muito bem quantificado o quanto o produtor tem se beneficiado em termos de subsídio. E se isso é bom ou se é ruim para o agronegócio como um todo, na visão e no seu questionamento, que é na visão do empresário rural. Ou seja, o empresário rural ele tem que saber do negócio dele, tem que gerenciar o negócio dele. A palavra-chave é gestão. Gestão do negócio. E, nesse aspecto, o governo tem entrado e, de certa forma, tem criado interferências e não sei se essas interferências têm criado ruído e direcionado o produtor para uma gestão em que o governo é o seu patrocinador, vamos colocar dessa forma. Temos que pensar nisso. É uma pergunta importantíssima. Até onde vai o papel do governo para fazer um setor crescer? Ou mantê-lo, como o Ceneri disse com relação ao Ayrton Senna, na liderança. Hoje nós estamos com 213 milhões de toneladas de grãos, é um pouquinho mais, viu, Roberto? E 103 de soja. Então, a gente cresceu um pouquinho mais do que o ano passado, mas estamos um pouquinho abaixo dos norte-americanos. Então, de fato, a gente tem que pensar nessa questão de até onde vai o governo, qual o papel do governo para ajudar o setor do agronegócio. E nessa questão da gestão de risco, esse é um ponto crucial. Gestão de risco é diferente de gestão de custo. Hoje o produtor faz gestão de custo. Gestão de risco é muito mais abrangente do que gestão de custo. Gestão de custo é uma parte pequena da gestão de risco. Se ele faz gestão de risco, ele faz gestão de custo. E o inverso não é verdadeiro. Então, o paradigma para atingir esse estágio de empresário rural, ele parte da gestão de custo, isso já acontece, vai para a gestão de risco, então o produtor tem que começar a entender a atividade dele como uma atividade de alto risco e como gerenciar esses riscos usando ferramentas, principalmente de mercado privado e também de governo. Por que não? A gente também não vai deixar o produtor totalmente carente nesse aspecto. O governo tem que dar um certo incentivo em termos de subsídio para chegar no nível em que ele vai virar um empresário rural de fato. Ele vai ter a gestão do negócio dele muito bem feita, como em outros setores, como o Gustavo acabou de dizer. Então, são etapas. Essa etapa atual, que é o desafio, é colocar a cultura da gestão de risco para o produtor. Isso envolve, de novo, instrumentos privados e instrumentos públicos, e o misto dos dois. Esse é o desafio atualmente. Para, no futuro, a gente pensar, e aí eu acho que a gente pode chegar lá em alguma coisa muito próxima dos norte-americanos, né, que tem uma política de gestão de risco e uma gestão do negócio muito bem feita.